semana passada eu já tinha comentado que faria um vídeo a respeito, né, dessa treta, né, que é uma das tretas do ano no metal nacional, assim, talvez a mais cabulosa que eu vi até agora. No Eduverso, tem o Angraverso, agora tem o Eduverso, né? Roberto Barros versus Edu Falaschi. Se você não mora em Marte, cara, ou daquele tipo de gente que não tem acesso a rede social nenhuma, vou contextualizar para vocês no que de fato rolou. Edu Falaschi foi num podcast em torno de 2 semanas atrás e salientou, né, reiterou que o Vera Cruz, os créditos das composições pertencem a ele. E talvez no máximo assim na banda como um geral. E nisso o vídeo caiu nas mãos de Roberto Barros, né, do Cyborg, que já tinha entrado numa treta posterior com ele a respeito disso, porque praticamente foi o mentor ali, junto com o vocalista do álbum por um todo. E de fato, cara, tipo, quem conhece um pouquinho do cara vê ali que tá o DNA do maluco ali, né? Do guitarrista, puta guitarrista, que pra mim, de 2020 e 2022 é o guitarrista do Brasil, cara. Isso indiscutível, é o grande guitarrista, mas isso não tá em questão agora. O que tá em questão é que ele já tinha falado e isso foi o estopim para o homem, né? Para o Cyborg, né? Jogar toda a merda no ventilador e expor detalhes do que aconteceu nesses 8 anos de estadia dele na banda do Frontman. E, cara, situações gravíssimas, sabe? Situações gravíssimas, coisas assim bem difíceis, né? E pra quem não tá no meio da música ou simplesmente não sabe como é que é, né? Essa vida no metal, no underground, ou simplesmente vida de músico, acharia até que eram situações inacreditáveis, mas é bem isso aí mesmo, cara. A realidade é bem nua e crua, né? Coisas que me chamaram bem a atenção, né, cara, foi o fato do pagamento, né? Ser dividido entre partes iguais com a banda, para o cara ter por apenas enquanto uns ganhavam R$ 1.000, outro ele ganhava apenas 300, né? Menos de um terço, né, cara? Surreal isso, velho. E inclusive estadia em hotéis assim no qual os caras ficavam em condições para baixo de cachorro, literalmente, até porque tinha pulga num dos hotéis lá no Nordeste, se não me engano, lá em Recife, cara. Enquanto. Essa foi foda, cara, de defender. Enquanto o Du falasse que se hospedava em hotel top, em hotel spa, assim, sabe? Em resort junto com o empresário, né? E, pô, situações assim, diria que humilhantes, cara. Humilhantes. Eu vou até fazer mais um vídeo, né? Não porque eu sou narcisista, mas eu vou para expor bem a realidade do que é o underground, do que é o metal no Brasil, né, velho? Essa daí, como diria o próprio Cyborg, cara, é o time A do metal. Imagine as pessoas que estão relegadas ao underground do underground, cara. O que não passam, né? E é isso aí, cara. Tipo, inclusive, o que me chamou bastante atenção, o ponto é, cara, o do Falaschi evidentemente fez um vídeo respondendo, né, no qual ali pontuou uma situação consecutiva à outra, né, uma atrás da outra, dizendo que ele teve que tirar, né, ele teve que tirar um bom tempo, uma boa parte da sua carreira solo, não apenas se voltando para a produção e para a música em si, né? Porque a música, no final das contas, é aquela pequena porcentagem. A música é a parte gostosa, digamos assim, né? No qual é ali o trivial. O que vai fazer a diferença é o trabalho mesmo, cara. É suar a camisa, porra, derramar sangue, cara. E ele teve que aprender a ser gestor, um empresário na marra. Confira até um vídeo aqui que eu vou colocar, né? Num dos cortes, num podcast no qual ele explicou bem a situação. Eu sempre tive duas prioridades, né, na minha carreira solo, em shows, em questão de shows. Toda vez que eu fizer uma produção, uma turnê, um show, duas coisas têm que estar 100% perfeitas. Se tiver um ingresso vendido, se tiver 5 mil. Cachê da banda, cachê dos músicos, cachê da equipe, sempre pago. Muitas vezes eu adiantei dinheiro do meu dinheiro, porque às vezes o contratante pagava 30 dias depois. Sim. Muitas vezes eu tomei preju, porque não deu o público que tinha que dar.
Muitas vezes tomei prejuízo com 5 mil pessoas, que foi o show de São Paulo, que o DVD, foi tudo investido no DVD. Às vezes show de 1.000 pessoas, prejuízo, por causa da questão que é caro, a turnê é cara, aquele show é caro, o aluguel da casa é caro. Eu já sabia que ia ser um show que não ia dar lucro, mas o outro ia dar. Pela rota, você tem que fazer aquele show, porque não dá pra fazer um show aqui, outro show lá, né? É uma turnê, fiz várias turnês, principalmente uma delas que foi muito cara, porque tinha muito day off. Então eram dias que eu tenho que bancar todo mundo sem ter show. Perfeito. Não tem dinheiro entrando. Então, segunda-feira, terça, quarta, quinta, day off eu pagando para 20 pessoas. Alimentação, hotel, sei o que lá, tal. Às vezes tinha que reduzir um pouco o status da turnê. Então, às vezes ficar num lugar mais simples. Digo assim, que a gente sempre ficou em hotéis, Sim. tá? Às vezes fica numa pousada, às vezes fica num... Entendeu? Só que é uma situação que você, como empresa, você tem que fazer acontecer. Porque Lógico. a minha prioridade era, pode ter uma pessoa, pode ter 10, pode ter 5 mil. Eu preciso pagar todo mundo na data combinada. Então, tudo que eu fiz com a equipe, com a banda, com todo mundo que está envolvido nos meus trabalhos, tudo foi sempre... Até falei com um integrante da minha banda hoje, né? Conversando sobre isso, né? Sim. Sempre tudo foi falado, aprovado, combinado, assinado, e eu cumpri todos os compromissos de cachê, de data de pagamento, tudo, entendeu? Perfeito. Só que às vezes você não consegue suprir a expectativa de 100% das pessoas que estão envolvidas, entendeu? Mas eu fiz o meu melhor, cara, eu fiz sempre o meu melhor, sempre vou fazer o meu melhor. E que aí virou o Edu, né? Eu tive que aprender a ser empresário, né? Então, gerenciamento de pessoas, tudo difícil pra caralho, cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade. Fui aprendendo, né? Com tudo. Então, cara, é isso. Mas eu fiz, cara, muito, sim. Me dediquei muito, me doei muito. Enquanto a galera tava curtindo, né? Muitas vezes acontecia isso. Até o Aquiles, meu amigo, falava, pô, vamos lá, Edu, vamos pra festa e tal. Cara, e eu tava no computador fazendo conta. Eu tinha falado dos desabafos ali do Roberto Barros, né? E uma coisa que pra mim que ficou sem pé nem cabeça, além dessa situação do hotel, né, cara? Foi a situação na qual o próprio Roberto Barros, por ser da banda, né? Porque quando você lê Edu Falaschi, não é o Edu Falaschi, são os 5, né, cara? São os 5, são 6, desde aqueles com Laguna até os 2 guitarristas, né? O próprio Roberto ali com o Diogo e o Rafael Dafra, né, meu? E eles não tinham acesso ao merchandising e ao material da banda. Isso que eu achei, assim, contraditório, porque no final, quando você sai em turnê, isso vem desde o tiozão underground ali, tá? Vem desde o... Inclusive aqui, ó. Eu tenho os merchandise aqui do Heavy Master, né, cara? Eu tenho o merchandise do Heavy Master, com o copo também lá, a camiseta também, que eu fiz algumas com as meninas lá e... Tipo, bem, é isso aqui que vai fazer com que a gente tenha algum lucro, né, cara? Que vai nos manter. É isso que vai pesar para que a gente saia num cálculo no verde ali no azul. Ou seja, o merchandise é que faz você ganhar dinheiro, cara. O merchandise é que faz você ganhar dinheiro. Por isso que uma camisa de 70, 80 reais num show é 130, 140. Né? Porque é o que faz você ganhar dinheiro, cara. É o que faz você ganhar dinheiro. E, inclusive, tinha uma cláusula, não sei se era cláusula contratual ou era esse. Bem, estava concordado que se os integrantes, como o Roberto Barros, tivessem que... Cara, eu tô atônito com isso daí, eu nunca soube disso. Se tivessem que vender ou levar um merchandising, eles teriam que pagar uma porcentagem, uma cota, para depois poder vender o material que é deles por direito, porque eles que fizeram, a música é deles, eles que fizeram. Bem, veja aí o corte que é difícil de acreditar, cara. Nessa não consegui dar razão pro Edu, hein? Fala, mano, beleza? Então, eu não ia mais responder nenhuma questão aqui, mas eu acho que eu tenho que responder, afinal, é o lugar que eu tenho para falar. E sobre a sua pergunta, a primeira vez que eu quis sair da banda foi em 2018, lá no começo da banda. Nós estávamos na Europa e aconteceu uma situação extremamente chata, que foi ali que eu entendi com que eu estava trabalhando. A situação foi a seguinte: nós tínhamos acabado de fazer no Brasil o show do Carioca Club, que foi um show lotado, estava no começo do projeto. A gente tinha acabado de fazer a música The Glory of the Secret Truth,
tava tipo no auge do projeto. Então, show lotado. E nós fizemos esse show e eu ganhei R$300. Até aí tudo bem. Eu lembro que me foi cobrado para eu alugar um amplificador e levar. Esse show nós fomos para a Europa e eu lembro da gente na Itália, na van. E o Aquiles, daquele jeito dele, pega o celular. Eu acho que ele devia ter conversado com alguém e ele sabia quantos caras tinham ganhado de cachê. Comigo não foi. Se fosse, eu falaria. Mas ele chega, pega o celular e fala: aí galera, para alfinetar o Angra, que na época tava aquela treta por causa do nome do. Ele, aí galera. Ele nunca lançou esse vídeo, ele deve ter esse vídeo até hoje. Aí galera, estamos aqui ó, dentro da van, os meninos estão todos felizes. Eu tava lá no fundo da van e ele lá na frente. Perto dele acho que tava o Rafa, mais algumas pessoas. E aquela festa, brincadeira dentro da van. E ele fala: tá todo mundo feliz aqui, ó, os meninos ganharam R$1.000 aí no show. O Rafa ganhou R$1.000. E aí todo mundo assim, na hora, lá no fundo, eu pensei: caralho, eu ganhei R$300. Sabe aquele meme que se faz... Oh! Na hora eu falei: epa, eu ganhei 300. Na hora que eu falei isso, o Edu respondeu: não, eu te paguei 1.000. Eu falei: não, você me pagou 300. Não, aí ele respondeu de novo com um tom alto: não, eu paguei 1.000. Eu falei: não, você não pagou 1.000, você me pagou 300. Ele: não, eu paguei 1.000 pra você. Tipo, batendo boca. Eu falei assim: não, cara, você não pagou. Graças a Deus a minha internet estava pegando. Eu abri o aplicativo do Inter e mostrei na frente de todo mundo. Falei: ó, aqui ó, você me pagou 300. Na mesma hora ele mudou a conversa. Tipo, mano, o cara mudou. O cara simplesmente mudou a conversa e disse: não, te paguei 300 porque eu te conheci agora. Aí eu falei: cara, mas o que isso tem a ver? Nós estamos em setembro de 2018 e a gente tá tocando desde julho de 2017. Como assim você me conheceu agora, cara? E ele: não, porque assim eu já tocava com os caras antes. Eu falei: cara, mas não interessa, esse projeto a gente começou do zero. Sendo que alguns dias depois, esse vídeo foi parar no conhecimento. Verdade, né, meu? Estourou, né? Deu hype do caralho. Foi parar em mãos do Diogo Mafra, no qual esse se posicionou, né? E como ele tá do lado do patrão, ele não vai poder contrariar o homem, né, velho? Senão no outro dia quem tá na rua é ele, né? Bem, independente disso ou não, ele deu a posição dele, no qual sempre é válido você ouvir, né? E aquela coisa do combinado não sai caro. Deu a entender no qual este, tipo, não... Muito pelo contrário, estar com o Edu Falaschi só não apenas, tipo, deu na alavancada, né? Porque o pessoal não... Talvez conhecesse, o pessoal mais metal conhecesse ele do Almar ali. Mas o que o catapultou pro mundo mesmo, sim, foi o Vera Cruz e o Dourado, né? E agora o Mira, que está sendo lançado, no qual ele também tá, né? Eles estão entrando em estúdio para fazer o último ensaio, para sair em turnê, né, velho? Bem, confira aí o depoimento do Diogo Mafra. Lá no Almar, ainda em 2014, eu nunca tive problema com o Edu. Sempre foi um cara muito fácil de trabalhar. É claro que, como em qualquer projeto, qualquer banda, tem coisas que a gente gosta, que a gente concorda, tem coisas que a gente não concorda e que a gente conversa. Então, no caso dele, sempre que teve alguma coisa que eu não concordei ou que eu achei que não faria muito sentido, eu conversava com ele e a gente resolvia. Nunca teve um problema grande. A gente nunca brigou, cara. Eu nunca tive uma discussão com o Edu, porque a gente sentava e conversava, saca? Então sempre foi muito tranquilo, sempre foi muito fácil de trabalhar desde a época do Almar até hoje. Então a gente tem uma relação ótima, né? Vira e mexe, quando eu tenho um tempo a mais em São Paulo, às vezes eu vou lá na casa dele, a gente passa um fim de semana lá, fica de boa na praia. Sempre foi muito, muito bom, muito tranquilo, muito leve, sacou? Sempre, na hora de até de resolver problemas, sempre foi uma coisa muito leve, não tem do que falar disso. Em relação a lance de combinados e tal, de contratos, tal, de cachês e, enfim, tudo isso que está sendo falado, eu posso garantir para você que o Edu nunca descumpriu nenhum combinado que a gente fez. Tudo que a gente combinou e que a gente acordou foi cumprido, independente de como foi o acordo. Inclusive, né, a gente trabalha com contratos, tem contrato assinado. Todos nós, na hora de fazer uma turnê, um show, a gente assina um contrato. Então a gente está de acordo com o que está acontecendo ali. E desde que eu comecei a trabalhar com o Edu, ele nunca descumpriu nenhum acordo que ele fez comigo. Nunca tive esse problema. O que foi combinado foi cumprido, sacou? Inclusive,
teve algumas situações de alguns shows que, porra, foram legais e teve um resultado massa, que o Edu às vezes pagou a gente mais do que era combinado. Então ele de certa forma descumpriu o que ele combinou comigo, por exemplo, pagando mais. E foi pra todo mundo da banda. Por quê? Porque, cara, foi legal, deu bom pra todo mundo e falou, cara, por que não compensar os parceiros que estão ali com a gente no dia a dia da turnê, sabe? Isso aconteceu. Uma outra coisa que eu posso contar aqui é que, por exemplo, teve em algumas situações de turnê que o Edu mandou fazer algumas camisetas de merchandising, obviamente com o nome Edu Falaschi, só que foi feito para a banda. Tipo, foi feito para ser vendido na lojinha e normalmente o merchandising do Edu é do Edu. Então ele faz o merchandising dele, ele vende as camisetas dele, ele fica com o lucro. Eu, inclusive, nas turnês eu vendo o merchandising meu e o lucro é meu. O Edu não pega nada do meu lucro. Eu vendo os meus books, vendo camiseta, vendo boné, vendo um monte de merchandising nos shows do Edu e eu nunca paguei um centavo para ele por isso. A conclusão que a gente tira em todo esse episódio aí, ó, para você que é muito focado na técnica, no som, na música e a banda e o operacional da banda e a sua guitarra, a sua bateria, o seu baixo, a produção. Cara, a música nunca é só isso. A banda e a música nunca são só isso. Tem o lado burocrático, tem o lado financeiro, tem ali o esquema da banda Esther para a família, né, cara? Você viu que um conflito como o outro que foi pesando, foi, né? A balança foi penando muito para um lado e acabou, né, com esse estopim explodindo ali, né? Inclusive pro lado do Rafael Dafras, no qual o Roberto falou ali, que chegou ao limite emocional dele, sabe? Cara, sempre estude, sempre cuide do lado financeiro, sempre consulte seu advogado, no qual a família sempre tem um advogado, um contador. Cara, sempre ali, ó, é bom sempre você ter a tua contabilidade. As pessoas que geralmente trabalham, né, num ramo mais na batente mesmo, assim, sabe, chão de fábrica. O cara que geralmente é mais peãozão, ele não liga para isso, né, velho? Ou você tá trabalhando num lugar que tem todo um RH, um administrativo, então você relega para essa equipe. Não, cara, porque sempre tem aquele lá um pouquinho dessa. É sempre bom ter um pouquinho desse lado empreendedor. Ainda mais se você é músico, você tá ali no padrão top ali, né, cara? Você tá no padrão top ali do rock, do metal, né, velho? O primeiro time do metal ali, o primeiro escalão é o Edu Falaschi, cara. É o Edu Falaschi, é o Angraverso. É esse pessoal, pô, o cara lançou na TV aberta, no Multishow, né? No SBT, o último álbum dele. Então, cara, sempre tem ali, né? Certinho ali, quanto que você vai ganhar, quanto que é para tal lugar, quanto que recebe no merchandising, veja seus direitos, por que que o cara tá se aproveitando? Porque sim, o Edu Falaschi que se aproveitou, cara. Querendo ou não, o Edu Falaschi que se aproveitou e ele cagou no pau nesse lance do hotel. Assim como o Roberto Barros cagou no pau em achar que ele só ia lá para tocar. Que o cara só ia chegar lá para tocar. Coisa que o Diogo já se tentou. Coisa que o Diogo já se tentou. E você vê que o Diogo, nas mentorias dele, no Instagram dele, ali no Instagram, na parte business, na palestra que ele faz com aquele Splicer, inclusive eu ganhei essa pele aqui, que tá aqui em cima ali, do Aquiles, na palestra do Diogo Mafra e do próprio Aquiles, como na gestão musical, empresarial, muito boa por sinal. Eles falam isso. Eles tratam disso, entendeu? Acho que muito em virtude do que eles passaram e do que eles tiveram ali com o Edu Falaschi, que já é um reincidente nessas tretas, né, cara? Quanto a direitos, quanto a ECAD, quanto a créditos. Então não é um cara, então não é aquele cara tão alecrim dourado assim quanto a gente pensa, né, velho? E se tem alguém certo ou errado nessa história, o tempo vai dizer. Mas os caras comeram bola em alguns aspectos, comeram, cara. Comeram, sacou? Às vezes você está sendo explorado ali, ou simplesmente estão tirando o que é teu por mérito, por uma coisa que você podia ter tentado ali, cara. Uma coisa que você podia estar atento e ter evitado. Agora, dando um veredito final sobre toda essa situação bem cabulosa, né, velho? Você viu todos os lados da moeda aí. O Edu sacramentando no qual tudo foi acertado, o Roberto Barros dizendo que não, né? Dando o veredito. Bem,
o homem que levantou toda a lebre e causou, né, este furor no metal nacional. E o Diogo, né, se posicionando ali, né, ao lado do Edu. Cara, a grande lição, assim, cara, que eu tiro desse bololô é que, porra, cara, principalmente você que é músico, ou que é mais jovem, ou que simplesmente, né, tipo, tem essa gana de tocar, tá entrando num projeto bacana, num projeto legal, cara, isso tendo eu também como coisa que eu não fiz lá atrás, né, velho? Cara, é sempre bom, velho, você ter um contrato em mãos, ainda mais hoje em dia que você pode baixar ali no Google. Faça as coisas por escrito, cara. Não faça no vamos lá achar comigo de se entendo, velho. Não deixa aquilo que você pode formalizar, não deixa para depois, velho. Saca? Recibinho ali, tudo certinho. É sempre bom, cara, você deixar tudo ali, né? Tudo bem escrito, tudo bem organizado com o contratante, com o dono da sua banda, com o empresa. Cara, é sempre bom também ter alguém que ajude na situação financeira da banda, sim, porque é um trabalho como outro qualquer, cara, é um trabalho como outro qualquer. E formalizar o negócio ali, fazer certinho, né, no seu contrato ali, se informar, como toda família tem o seu contador, seu advogado. E é isso aí, cara. Canal Heavy Mess, se inscreva, curta e compartilhe, ativa o sininho que está no canto direito superior da tela. Acho que esse assunto ainda vai dar bastante pano para manga e nós estaremos aqui para comentar. Beleza? Falou!